Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão, um dia de Goiás e Internacional na tela do NS Futebol para vocês. Recado rápido, todo final de vídeo vai ter aqui para vocês um card com a playlist da rodada. Então você vai poder acompanhar os rivais também neste card, nesta playlist organizadinha para vocês, beleza? Vamos lá para a análise do jogo, para a gente não perder tempo. Temos o seguinte cenário. Um Inter com mais posse de bola, então já começamos pela posse de bola, mas que progride menos. Isso quer dizer o quê? Que nesse cenário que a gente vai ter, a posse da bola está relacionada ao número de passes basicamente. Você tem um Inter trocando mais passes, mas que progride pouco em relação ao Goiás que troca menos, mas os passes são mais longos, tem mais metros percorridos cada um dos passes. Então nesse cenário você tem de fato o Inter que passa um pouco mais a bola. Então quando você colocar na TV, você vai ter ali uns 55-45 de posse de bola para o Internacional, mas ao mesmo tempo você vai ver o Goiás progredindo mais em campo. Então se o Goiás recupera a bola na defesa, ele vai chegar mais próximo ao ataque do que o Inter quando isso acontecer, tá? Nesse mesmo cenário você ainda tem um Goiás que ao passar menos consegue finalizar mais, e ao finalizar mais consegue converter mais para gol, isso jogando em casa. O que isso quer dizer para a gente? Basicamente é uma equipe que consegue converter muito bem as situações jogando como mandante, e um Inter que tem dificuldade. Tá? Então esse é o primeiro cenário que a gente tem que analisar e entender os números. Tá? A partir disso, na hora da defesa, se você tem um Inter com mais posse, é natural que ele recupere mais rápido, não tão mais rápido, também não tem tanta mais posse, e também não deixa o adversário progredir muito em campo, mas você pode ver que a diferença já não é tão grande nesses dois cenários. Na hora de bloquear, o Goiás vai melhor, na hora de defender, há uma igualdade entre as duas equipes. O que isso daqui vai apontar para a gente olhando o mando de campo, ou seja, Goiás casa, Inter fora. Isso vai apontar para a gente que a equipe do Goiás vai melhor nas duas extremidades do jogo, ou seja, evitando a finalização do adversário transformar em gol e transformando a sua finalização em gol, ou seja, vai melhor no jogo como quase que um todo, tá? Ah, Iago, mas na posse de bola vai perder, na hora da recuperação sim, mas se você não consegue converter não adianta muita coisa. E aí nesses dois cenários você tem o Goiás com um ligeiro favoritismo, tá? E isso a gente vai conseguir observar ali na parte de cima. Por estilo você tem 50-48, um pouco para o Goiás, mas mesmo assim é para dar empate, se fosse por estilo, tá? Ali é a grande possibilidade de empate. Quando você coloca a perspectiva do mando de campo, você pula esse empate para um ligeiro favoritismo aí de fato da equipe do Goiás. Então você consegue ganhar essa margem em favor da equipe do Goiás. E onde você ganha essa margem em favor da equipe do Goiás? Justamente que quando você tem, aqui a gente tem em laranja, o perfil do clube com o clube pelo mando de campo, que é o que a gente acabou de ver, né? E em azul a gente tem esse mesmo cenário, né? Essas mesmas variáveis, mas aí o Goiás, independente do mando, jogando contra equipes parecidas com o Inter, e o Inter, independente do mando, jogando contra equipes parecidas com o Goiás, tá? O que vai acontecer? Você tem nesse cenário de perfil que a gente acabou de falar, um maior número de chutes a gol certos, certo? E um menor número de passes. Ou seja, o que acaba acontecendo aqui nesse cenário? Você tem um Goiás que jogando em casa consegue com menos passe aumentar a finalização. Então você tem uma taxa de conversão melhor. Já na hora da conversão para o gol, né, ou seja, de eu chutar a bola e a bola ir para o gol, modificar o placar, é quase a mesma. Então você vai ver o Goiás modificando um pouco aquele overall de fato, né? Você tem o Goiás que vai aumentar nesse cenário, mas diminui no outro, acaba mantendo basicamente o mesmo overall. É um cenário muito confortável para a equipe do Goiás. O grande ponto é quando você vai para o Inter, em azul o perfil do clube contra o perfil do clube adversário, né? Do estilo do Goiás jogar, em laranja você tem aqui o mando de campo. Quando o Inter joga contra uma equipe parecida com o Goiás, você tem de fato um aumento da posse da bola, um aumento da progressão em campo, mas aí relativo à posse da bola, um aumento da finalização, um aumento da taxa de conversão. Então você tem nesse cenário aqui um aumento da recuperação, você acaba tendo um aumento do bloqueio. Então perceba como ele vai aumentando as suas notas e aí na hora do estilo equipara.
mas na hora que a gente coloca o mando de campo, há uma distância para o Goiás. Qual é o grande ponto desses jogos que a gente vai analisar, né? Desse jogo, desse confronto que a gente vai analisar? Está justamente aqui. Esse ponto, e se a gente voltar ali no cenário do Goiás, nesse ponto aqui. Por quê? Está nesse ponto aqui. Basicamente, as duas equipes, em qualquer uma das duas situações, convertem muito mal para gol. Ou seja, por mais que o Goiás tenha uma vantagem de conversão, ela é pouca. Tá? Por quê? Porque ela é pouca porque as duas equipes tendem a não converter quase gol. Então, esse cenário, a gente volta àquele ponto que a gente sempre fala aqui, a importância do primeiro gol. Por quê? Porque nesse ponto que a gente está falando, basicamente o que acontece? Converter é muito difícil. Então, se você garante que você vai converter o teu gol primeiro, você garante que a vantagem estratégica do jogo, seja para você manter a posse e tirar a chance do adversário, ou para você contra-atacar nos espaços que o seu adversário vai deixar, nos dois cenários, a vantagem estratégica é sua, porque a incapacidade do teu adversário de produzir gol vai ser alta. Né? E esse é o ponto que você controla a estratégia do jogo. Então, por isso que tanto para Goiás quanto para Inter, o importante para esse jogo, mais importante, é fazer logo o primeiro gol para assumir o controle estratégico e aí aproveitar. Tá? Ah, Iago, minha equipe não está conseguindo fazer, ao longo da partida vai dar Goiás? É o mais provável, tá? Não é por uma grande margem nem por um grande número de gols, mas a tendência é que dê um pouquinho mais Goiás do que Internacional, tá? Então é equilibrado o confronto, é um confronto muito acirrado, você vai gostar muito desse jogo, mas ao mesmo tempo você vai passar um nervoso danado dessas equipes não conseguirem chutar e converter o gol, tá bom? Mas então já fica aí já um aviso para vocês aí, torcedores do Goiás e do Internacional, e os rivais também, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.